Ouvido o expediente recebido, passamos agora às breves comunicações. Com a palavra, pelo prazo de 5 minutos, sem a parte, o ilustre deputado Anderson Pereira, com a palavra. Queria falar aqui hoje de 2 assuntos, de forma bem rápida, nesses 5 minutos. Um deles é em relação à questão da educação nossa. Eu estive fazendo a fiscalização na escola João Bento e encontrei a escola interditada pelo bombeiro. Da mesma forma, a escola Duque de Caxias. A questão é, as adequações que o bombeiro solicitou e apontou para a SEDUC, houve uma demora na liberação desse recurso, o que resultou num prejuízo para o início das aulas. Então, na escola João Bento, há uma previsão, caso o bombeiro libere o que está sendo feito as adequações, para o dia 9/3, mas não é certeza, é uma previsão. E na escola Duque de Caxias, para 16/3 ainda, que também é uma previsão, e que se o bombeiro não aprovar as adequações que estão sendo feitas, continuará interditado. Então, o que a gente quer citar com essa situação? Essas adequações são antigas, já foram feitas uma vez, foi feito errado, não seguiram o que o bombeiro colocou ali na notificação, na inspeção, e acabou que fazendo da forma errada, interditou. E depois que interditou, no final do ano, houve a demora na liberação do recurso. Então, eu vejo isso como uma preocupação. Peço à Secretaria de Educação, ao secretário Suame, que tenha uma atenção maior e especial, principalmente nessas questões que envolvem ali o combate a incêndio, o risco para aqueles jovens. E vários pais vêm procurando a gente, reclamando, amigos, porque há previsão de iniciar a aula, mas não tem certeza. Então, a gente tem que estar atento a isso, a adequar e agilizar esse processo, para que nossos alunos não sejam prejudicados, que já estão prejudicados. A concorrência no Enem, ela é grande. E se o aluno ele perdeu o tempo de estudo, o Enem tem data, acaba que atrasando toda a vida acadêmica desses alunos. Então, a gente pede à Secretaria de Educação que tenha mais atenção, né, e mais responsabilidade também nesse processo nas escolas. E se fizer inspeção em outras escolas, pode acontecer o mesmo. Então, faça um planejamento, se organize. Se precisar de apoio parlamentar, com emendas, o deputado Edson é um deputado que ajuda a educação, a gente também tem ajudado. Existe o percentual das emendas que é direcionado para a área da educação e saúde, que precisa ir. É só acionar também a Assembleia, que a Assembleia tem ajudado, tem sido parceira da educação do nosso Estado e também do nosso município. Um outro assunto que eu quero colocar aqui é a situação do realinhamento das categorias. Se discute hoje da categoria da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, categoria do Detran, categoria da Saúde, e várias categorias têm discutido os seus realinhamentos com o governo do Estado. E o governo deu uma abertura para se discutir, e juntamente com o gestor, e eu vejo alguns gestores de pasta defendendo esses realinhamentos, dentro de um enxugamento que essas secretarias estão fazendo. A exemplo disso, a Sejus fez isso, ainda no final do ano passado, foi feito um acordo judicial que está se discutindo judicialmente, esse acordo, desse realinhamento, e as outras categorias também estão discutindo. Eu vou me ater aqui à questão da segurança pública, aqui do Estado. A gente tem o Estado de Minas Gerais, que deu um exemplo para solucionar qualquer conflito. Hoje a gente vê nitidamente um conflito que é gerado por conta de questões de classe. Um ganha uma coisa, outro ganha outra, outro ganha mais do que isso. E a segurança pública, me atendo a ela aqui nesse aspecto, ela é uma engrenagem. Se ela é uma engrenagem, o policial militar tem a sua função, como a Polícia Militar, como instituição, tem sua função principal na Constituição Federal, no policiamento ostensivo, assim como a Polícia Civil, com a Polícia Investigativa Judiciária, e agora com a Polícia Penal, dentro das suas atribuições lá no sistema carcerário. E o que é que a gente vê? Uma distância salarial muito grande
entre essas classes. Uma diferença muito grande de um delegado e de um coronel. Uma diferença muito grande de um policial penal, de um soldado da polícia militar, comparando, vamos dizer, do mesmo nível ali. Então, por exemplo, na polícia civil, a média salarial é quase R$4.000, que o policial entra ganhando. Na polícia militar, a média, 3.000 e poucos reais. Na polícia penal, o policial penal entra ganhando menos de R$2.000, R$1.800. E o pior disso, as suas aposentadorias é menos de R$4.000. Então, se o governo do estado fizer um planejamento, principalmente nesse aspecto de segurança, não só da segurança, mas das outras áreas, que eu também um técnico de enfermagem está ganhando menos de R$1.000. Isso é um absurdo no estado, e a função e o que eles fazem dentro do serviço público é muito importante para a população. Então são questões que têm que ser revistas. Lá em Minas Gerais, por exemplo, o governo do estado fez uma isonomia salarial, resolveu isso. Não se discute mais. Se conceder reajuste para um, vai para todos. Não vai dividir nem separar. Eu ouvi uma fala do presidente dessa casa muito importante no seguinte sentido. Ele está aqui há 5 anos e uns meses nessa casa. E até hoje ele não votou nenhum projeto de reajuste, de realinhamento da saúde, da educação, da polícia penal, da polícia civil. Como eu também, eu estou há 3 anos e também uns meses, e também não votei nenhum tipo de projeto desse. Então, tem que ser dada uma atenção especial. As percas salariais dos servidores do Executivo se soma a mais de 30%, há quase praticamente 7 anos sem reajuste de inflação, que é o que a moeda valoriza. Então são questões que têm que ser vistas, têm que ser discutidas de forma responsável, para também não engessar o Estado não sobreviver só para pagar a folha, mas também não deixar o servidor a mercê, sem motivação, o servidor morrendo, o servidor em funções estressantes e não tendo condições de sustentar a sua família, de dar um ensino de qualidade para o seu filho, de dar uma saúde melhor para o seu filho. Então são essas questões que eu queria colocar aqui, colocando esse comparativo para que cada um de nós, porque todas essas discussões que estão acontecendo no âmbito do Executivo, vai chegar aqui na casa. Ou chega através do projeto que será enviado, ou chega de outras formas através dos representantes de classe. E esse debate vai chegar entre nós. Então, só para a gente refletir quando a gente for debater, quando a gente for votar, quando a gente for levar qualquer demanda ao Executivo nesse sentido, a gente avaliar quem menos está merecendo, quem menos está sendo favorecido nessa discussão toda, e que precisa haver esse realinhamento de classe dentro do que está na questão salarial de cada uma, nessa divisão gigantesca. Gostaria também de solicitar aqui dos deputados, a gente está com 21 deputados presentes, mas presente no painel. Aqui na nossa sessão a gente não tem isso presente, se tiver aqui 7, 8 é muito. Então eu gostaria, nós temos ali 15 vetos, que está trancando a pauta. Eu solicitei da mesa diretora, através do presidente, a inclusão da PEC da Polícia Penal na ordem do dia. A PEC está ali, mas tendo em vista os vetos que trancam a pauta, a gente precisa liberar, que é 13 votos, para a gente votar os vetos. Vetos da grande maioria dos próprios pares que estão aqui. Então, eu gostaria de pedir apoio dos nobres parlamentares, os que estão nos gabinetes, para que a gente possa vir nessa sessão hoje e fazer valer essa regulamentação da Polícia Penal aqui no estado de Rondônia. Já aprovou no Congresso, os estados estão aprovando, nós estamos também aqui com ela pronta para votar. A Sejus já, inclusive, já está trabalhando o projeto de regulamentação dessa PEC, e a gente precisa incluí-la aqui na Constituição do Estado. Então essa é a minha fala, senhor presidente, uma boa tarde a todos. Na semana passada, nós fomos pegos de surpresa por uma medida emanada do Ministério da Agricultura e Pecuária, feito pela ministra Tereza Cristina. A portaria 66, de 13 de março de 2020. Essa portaria tem como principal objetivo definir o preço mínimo
do café Conilon no Brasil. O que nos assustou muito foi o fato de que na portaria ela concede um aumento de 15,31% para o preço mínimo do café Conilon no Brasil, com exceção para o estado de Rondônia. Eu venho, senhor presidente, de uma região desse estado que mais se produz o café Conilon. E faço uma defesa aqui do meu querido estado de Rondônia, que sempre pontua entre os maiores produtores de café Conilon no Brasil. No ano passado, nós pontuamos em segundo colocado. A nossa previsão para 2020, de novo, é de disputar a segunda posição com o estado da Bahia, perdendo apenas para o estado do Espírito Santo. Agora, nós avançamos muito na última década, deputado Anderson Pereira. Os nossos produtores que vieram, na sua grande maioria, para o estado de Rondônia, exatamente para o plantio do café, vieram do estado do Paraná, vieram do estado do Espírito Santo, da Bahia, de outros estados desse país. Para produzir aqui nesse estado, na última década nós conseguimos avançar. Nós obtivemos tecnologia, nós diminuímos a quantia de terra para a produção e aumentamos a nossa produção, isso é verdade. Agora, desses destemidos produtores, e aqui eu quero dar voz aos mais de 17 mil cafeicultores da agricultura familiar do estado de Rondônia, que nesse momento são desprestigiados pelo governo brasileiro, pelo Ministério da Agricultura, que deveria sim, muito ao contrário do que fez através dessa portaria, deveria prestigiar, dar um prêmio aos produtores do estado de Rondônia. Ao contrário do que fez, desmereceu, desprestigiou aqueles que estão trabalhando para o progresso deste estado. Cabe aqui ressaltar que se hoje Rondônia tem uma economia forte, uma economia pujante, o agronegócio chegando, nós começamos da agricultura familiar, de pequenos produtores, e é por isso que no dia de hoje não dá para deixar de se indignar com esse comportamento do governo brasileiro em relação aos produtores de café do nosso querido estado de Rondônia. Quero ressaltar também que é importante aqui para conhecimento dos senhores saber do custo produção da saca de café. Foi feito um estudo pela Embrapa lá em 2017, que o custo produção de uma saca de café em 2017 chegava em R$ 198. Se atualizado isso hoje, nós vamos ter aí um custo de produção de R$ 209. Para o Ministério da Agricultura está bom, o preço mínimo R$ 210 para Rondônia. Se não bastasse a dificuldade dos nossos produtores do estado para produzir, pagamos mais caro pelo insumo, temos dificuldade na produção e ainda assim temos um tratamento dessa forma que o Ministério da Agricultura tem dado aos nossos produtores. Vale a nossa casa, o parlamento estadual, nesse momento, erguer a voz em defesa dos nossos produtores. Vale o Congresso Nacional, através da bancada que nos representa, também fazer um manifesto em defesa dos produtores do estado de Rondônia. A Secretaria de Agricultura, a Emater, a Câmara de Café do Estado, que já se posicionou, rejeitando totalmente a portaria do Ministério da Agricultura. Senhoras e senhores, são situações como essa que nos faz estar aqui, usar a tribuna da casa e dizer: respeitem o estado de Rondônia, respeitem os produtores desse estado. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria dizer da necessidade de se aprovar o plano de cargos e salário da SEDAM. A SEDAM está aí trabalhando muito tempo, Lebrão, e como o deputado a Rosângela Donadon e o deputado Folador falou, eles são apenas em 150 pessoas. 150 pessoas. O nível médio superior da SEDAM ganha de 1.600 a 3.200. Gente com 30 anos de SEDAM. O nível médio
salário mínimo. E o nível fundamental não ganha nem um salário mínimo, ganha R$800. E eles complementam com um gatilho que dá lá para chegar no salário mínimo. Então, eu que conheço Elias, um grande secretário Elias, está fazendo assim um trabalho excelente, mas eu pedi a Elias que os cálculos estão feitos, já estão realizados, o impacto é muito pequeno para o governo. Há um órgão que faz licenciamento muito grande, como o caso das usinas de calcário, como o caso agora do projeto do chumbo lá em Brasilândia, que é milhões, que vai gerar quase 200 empregos, que vai trazer muitos recursos para o Estado, como é o caso também do estudo lá do cobre, lá de Parecis. E tudo isso depende desse pessoal da SEDAM, desses meus colegas. Nós precisamos rever, porque eles estão numa situação também muito difícil. Eles merecem todo o apoio dessa casa. Eu tenho certeza, meus colegas, que aqui não vai ter nenhum deputado contra vocês. Queremos que o Elias, os cálculos já foram feitos, Folador. Estão prontos os cálculos. E é muito pequeno o impacto. Precisamos, secretário Elias, que você encaminhe urgentemente esse projeto que é de suma importância, encaminhe para casas, para a antiga Cotel, hoje de TEL, para que mande aqui esse plano de cargo e salário aqui dos colegas da SEDAM. E dizer a toda a SEDAM, aqui da capital e do interior, que nós estamos juntos, a gente sabe que vocês precisam ganhar um pouquinho mais. Já foi feito plano aí para muita gente, como é o caso do Idaron, no outro governo. E vocês, é muito importante para o Estado. Sem a SEDAM, esse Estado não anda, Folador. Está aí a piscicultura, está aí o café, está aí o manejo de pastagem, que quando for irrigado, o café quando é irrigado, o cacau quando é irrigado, a piscicultura e tantas outras atividades do setor produtivo que dependem da SEDAM. E eu quero assim parabenizar vocês pelo trabalho, pela dedicação. Mesmo ganhando um salário pequeno, vocês têm feito a diferença. E eu tenho certeza que o nosso governador Marcos Rocha, ele vai pedir a Elias que mande o projeto para a Casa Civil, da Casa Civil mande para a Ditel, para que a Ditel encaminhe aqui para a Assembleia esse plano de cargo e salário de vocês. E nós vamos ter uma alegria muito grande em poder votar esse plano, que é de suma importância para o trabalho de vocês, para a vida de vocês. Você já pensou se aposentar com menos de um salário mínimo? Conclui aí, companheiro Chiquinho, porque nós estouramos o horário aqui para a ordem do meu dia. Colega. Eu só queria nessa tarde dizer a você da SEDAM, eu vou falar com o Elias, vamos promover uma reunião, aqui a Assembleia, todos nós sabemos da importância de vocês e vamos fazer de tudo para ajudar você. Eu tenho certeza que o governo do Marcos Rocha é um grande parceiro e vai atender esse pedido de vocês. E se Deus quiser, vai vir para a Assembleia e vai ser aprovado pelos 24 deputados. Um grande abraço a vocês e muito obrigado. Parabéns, deputado Chiquinho, pelas palavras. Questão de ordem, meu ilustre capixaba veneciano, meu conterrâneo Aécio da TV, a questão de ordem. Questão de ordem, deputado Edson. Eu gostaria, presidente, nessa questão de ordem, parabenizar o nosso colega deputado Lebrão. Parabenizar o deputado Lebrão pela passagem aí do seu aniversário, deputado Lebrão. E te parabenizar o deputado Lebrão, que a partir de agora, deputado Adelino, ele tá sendo graduado aí a um servidor federal. E o deputado Lebrão, que tem sido um grande deputado dessa casa, vai contribuir com a sua sabedoria, com o seu patrão a partir de agora, que é o presidente Bolsonaro. O deputado Lebrão está se juntando aí ao deputado Adelino, o deputado Lazinho, o deputado Edson, né? E passando a ser o servidor federal. Deputado Lebrão, meus sinceros consideração, a minha homenagem a Vossa Excelência, que tem sido um grande deputado dessa casa e um grande líder. Parabéns, que Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida. Muito obrigado, presidente.
Encerradas as breves comunicações, passemos ao grande expediente. Não há oradores inscritos. E vamos agora à ordem do dia. Solicito ao senhor secretário, deputado Lazinho da FETAGRO, que proceda a leitura das proposições recebidas. Só questão de ordem, presidente, rapidamente. Questão de ordem concedida. Eu quero aqui cumprimentar os nossos servidores da SEDAM, agradecer a visita ali no nosso gabinete, conte com o nosso apoio, parabenizar o deputado Chiquinho pelo discurso. Nós não poderíamos deixar aqui de parabenizar o aniversariante do dia, o deputado Lebrão, que é um exemplo para nós, e o nosso amigo, o deputado Adelino Folador. Meus parabéns a vocês dois, vocês são um exemplo aqui nessa casa de entendimento, sabedoria e nos conduz aí para um bom mandato. Obrigado, parabéns. Questão de ordem, senhor presidente, eu gostaria também de agradecer a presença dos funcionários da SEDAM, que estiveram comigo no meu gabinete, inclusive já gravei vídeo apoiando, acho que no início do ano, né? Nós sabemos que é justa a reivindicação de vocês e parabenizo pelo excelente trabalho feito em frente à pasta SEDAM, em nome da minha amiga Linda Miranda. Um abraço a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu não pude me inscrever, se eu tiver a oportunidade de falar ainda, sem explicações pessoais, eu gostaria de falar sobre o DETRAN, mas aguardo a oportunidade. Já falamos bastante sobre o DETRAN aqui, mas como nós já concluímos o pequeno expediente, vamos então, secretário, as proposições recebidas, por favor, Lazinho da FETAGRO. Requerimento deputado Serônimo Deiró e Anderson Pereira. Requer a mesa diretora nos termos regimentais pedido de realização de sessão solene para o dia 23 de março de 2020, às 15 horas, no plenário desta Casa de Leis, em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down. Requerimento deputado Adelino Folador. Requer audiência pública no dia 23 de março de 2020, às 9 horas, no auditório Amisael Gomes da Silva, para discutir a GERO, Lei 4591 de 2019. Requerimento do deputado Neidson. Requer a mesa diretora cancelamento da audiência do dia 12, às 9 horas, para tratar sobre a reforma da Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia. Requerimento do deputado Eide Brasil. O parlamentar requer, subscreve a forma regimental, requer a retirada de tramitação e o arquivamento do projeto de lei número 420. Proíbe revista íntima nos visitantes dos estabelecimentos prisionais do Estado de Rondônia. Requerimento do deputado Anderson Pereira, requer a apresentação do voto de pesar aos familiares da senhora Maria Lirete, falecida no dia 18 de fevereiro de 2020, no município de Porto Velho. Requerimento do deputado Anderson Pereira, requer voto de louvor para as personalidades que contribuíram em favor do síndrome de Down no Estado de Rondônia. Requerimento deputado Serônimo Deiró, requer a mesa diretora que encaminhe o Poder Executivo pedido de informações referente ao cumprimento da Lei 4.449, de 19 de dezembro de 2018. Requerimento do deputado Dr. Neidson, requer ao Poder Executivo do Estado de Rondônia, com cópia à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa da Cidadania, SESDEC, pedido de informações sobre a Unidade Integrada de Segurança Pública Unisp de Nova Mamoré. Requerimento da Comissão de Transportes e Obras Públicas, requer a mesa diretora seja solicitado junto ao Governo do Estado de Rondônia, através do Departamento de Estrada e Rodagem DR, informações atualizadas a respeito de investimento nas aquisição de máquinas, equipamentos, veículos leves e pesados da 7ª Residência DR, município de Alvorada. Requerimento da Comissão de Transportes, requer a mesa diretora que seja solicitado junto ao Governo do Estado de Rondônia, através do DR, informações sobre qual tipo de serviço a ser executado e previsto no início e conclusão da recuperação da BR-364. Requerimento da Comissão de Transportes e Obra Pública, requer a mesa diretora ser solicitado junto ao Governo do Estado, através do DR, informações atualizadas a respeito do investimento na aquisição de máquinas, equipamentos e veículos leves e pesados, primeira residência de Colorado Oeste. Requerimento da Comissão de
Transporte e Obras Públicas requer a mesa diretora seja solicitado junto ao DR informações acerca da construção da sede operacional do DR no município de Chupinguaia. Requerimento da Comissão de Transporte e Obras Públicas requer a mesa diretora junto ao DR atualização a respeito de investimento e aquisição de veículos e máquinas e equipamentos da residência DR do município de Vilhena. Também requerimento da Comissão de Transporte requer ao DR informações sobre os serviços a serem executados bem no início do ano 2020, no trecho conhecido como Serra do Regis, situado à Estrada Velha, Colorado, próximo à localidade do distrito de Conquista, no município de Vilhena. Também requerimento da Comissão de Transporte requer, junto ao DR, informação do tipo de estrutura e deverá ser construída, bem como a previsão de início das obras a ponte sobre o rio Pimenta, na RO 495, distrito de Chupinguaia. Requerimento Comissão de Transporte requer, junto ao DR, a previsão de início da conclusão da recuperação do trecho da RO 017, do trevo da 496 até a RO 370. Requerimento da Comissão de Transporte requer, junto ao DR, informações acerca da melhoria do aeroporto Brigadeiro Camarão, no município de Vilhena, Rondônia. Comissão de Transporte ainda, requer a mesa diretora junto ao DR, requer ao Governo do Estado junto ao DR, a execução prevista no início da conclusão, recuperação do trecho de pavimentação, RO 370, do município de Cerejeiras. Requerimento Comissão de Transporte requer a mesa diretora que seja solicitada ao DR a conclusão, a execução e previsão de conclusão da obra da RO 487, terceira eixo, município de Corumbiara. A Comissão de Transporte também requer, junto ao DR, informações sobre o tipo de serviços executados e previsão de início e conclusão da recuperação da pavimentação da RO 370, trecho da 435, município de Colorado, até o município de Cabixi. Comissão de Transporte também requer, junto ao DR, informações sobre qual tipo de serviço a ser executado e previsão de início e conclusão da recuperação da estrada da Resina, no município de Vilhena. Também Comissão de Transporte e Obras Públicas, junto ao DR, requer informações sobre qual tipo de serviço ser executado e a previsão de início e conclusão das obras de pavimentação da BR-435, município de Cerejeiras, ao município de Pimenteiras. Comissão de Transporte requer, junto ao DR, a informação e autorização sobre a implantação da usina de asfalto do município de Vilhena. Requerimento do deputado Anderson Pereira, PROS, requer ao Poder Executivo do Estado de Rondônia, através da Secretaria de Estado de Educação, informações a respeito da notícia vinculada sobre a devolução de professores cedidos ao Colégio Tiradentes Militar na exposição de motivos. A requerimento do deputado Anderson Pereira requer ao Poder Executivo, com cópia da Secretaria de Finanças, CEFIM, informações acerca da divisão e distribuição de receita proveniente da arrecadação do imposto de circulação e ICMS, sobretudo no que se refere a combustível em âmbito do Estado de Rondônia. Anderson Pereira requer ao Executivo, através da CESEC, informação acerca da manutenção dos veículos utilizados como viatura da Polícia Militar. Deputado Anderson Pereira, deputado Anderson estava nervoso, né? Requer do Poder Executivo, com cópia à Delegacia Geral de Polícia Civil do Estado de Rondônia, informações com a conclusão da sindicância administrativa número 050, 054, 057, 2009. Proposta de emenda à Constituição. Deputado Eide Brasil apresenta ao inciso artigo 32 da Constituição do Estado de Rondônia. Projeto de resolução, deputado Laerte Gomes, transfere a sede do Poder Legislativo para o município de Ji-Paraná nos períodos de 26 a 30 de maio de 2020, com a finalidade de realizar a sessão extraordinária no dia 27 às 9 horas, por ocasião da realização da 9ª edição da Rondônia Rural Show Internacional. Projeto de lei, deputado Eide Brasil, dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, restaurantes e casas noturnas adotarem medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco. Projeto de lei, deputado Eide Brasil, dispõe sobre a obrigatoriedade da execução do hino nacional e do hino de Rondônia nos eventos esportivos realizados no estado de Rondônia.
Projeto de lei do deputado Anderson, altera a lei 4.394 de 2018, que torna obrigatório o ensino de disciplina língua espanhola no currículo de ensino médio da rede estadual de ensino do estado de Rondônia e ao lado da língua inglesa, conforme artigo 35 da lei Lei Federal 9.394/96. Projeto de lei ordinário, deputado Anderson, institui o Dia do Ciclista no estado de Rondônia. Projeto de lei, autoria deputado Alex Silva, reconhece como patrimônio cultural de natureza imaterial do estado de Rondônia a Marcha para Jesus. Deputado Alex Silva inclui no calendário oficial do estado de Rondônia o evento anual denominado Marcha para Jesus. Deputado Alex Silva dispõe sobre a nulidade de contratações, bem como de nomeações em cargos de emprego público de pessoas condenadas por eleição transitada em julgado por crime sexual contra criança ou adolescente no âmbito do estado de Rondônia. Projeto de lei, ainda deputado autor Alex Silva, estabelece a presença de profissionais de psicologia nas escolas de ensino infantil, fundamental e médio e dá outras providências. Projeto de lei Alex Silva cria projeto universitário no parlamento no âmbito da Assembleia Legislativa do estado de Rondônia. Projeto de lei da deputada Cássia Muleta dispõe sobre a estadualização da vicinal 24 no município de Nova União, localizada entre a rodovia 470 e 476, que passa pelo Vale das Cachoeiras, dando acesso ao município de Teixeirópolis. Projeto de lei deputado Cirone Deiró institui no estado de Rondônia Sistema Estadual de Conscientização sobre Fibromialgia. Projeto de lei Cirone Deiró institui no calendário de eventos do estado de Rondônia o Dia Estadual da Luta das Pessoas com Deficiência. Projeto de lei deputado Cirone Deiró dispõe sobre a atualização do Símbolo Internacional de Acessibilidade nas vagas de estacionamento preferenciais e placas de atendimento prioritário reservadas a pessoas de deficiência e dá outras providências. Projeto de lei deputado Adelino Folador dispõe sobre autodeclaração do proprietário de veículos automotores de conformidade quanto à segurança veicular e ambiental e dá outras providências. Projeto de lei deputado Adelino Folador dispõe sobre a proibição de comercialização do cachimbo de água egípcio, conhecido como narguilé, aos menores de 18 anos de idade e ao consumo de lugares públicos e dá outras providências. Projeto de lei ordinário deputado estadual Adelino Folador dispõe sobre a proibição da produção de fornecimento e distribuição gratuita ou onerosa de canudos plásticos produzidos com materiais não biodegradáveis no estado de Rondônia e dá outras providências. Projeto de lei Cirone Deiró transforma em instância turística o município de Cacoal no âmbito do estado de Rondônia. Projeto de lei deputado Eide Brasil dispõe sobre a política diagnóstico e tratamento de depressão pós-parto nas redes públicas e privadas de saúde no âmbito do estado de Rondônia. Autoria, projeto de lei deputado Eide Brasil. Determina aos profissionais de saúde, rede hospitalar, pública e privada do estado de Rondônia a notificar compulsoriamente os casos de maus-tratos praticados contra criança, adolescente ou menor de 18 anos, portador de deficiência física ou mental. Projeto de lei deputado Eide Brasil dispõe sobre o aproveitamento de armas de fogo apreendidas em operações realizadas pela Polícia Civil e Militar do estado de Rondônia. Projeto de lei deputado Eide Brasil dispõe sobre o direito de livre escolha sobre o consumidor da oficina para realização e revisão de tempo de quilometragem para realização de reparos no veículo automotor sem perda de garantia e dá outras providências. Projeto de lei deputado Eide Brasil. O Eide Brasil também voltou nervoso. Dispõe sobre a distância de bens e direitos, valores oriundos de ilícitos penais relacionados à Lei Federal 9.633 de 3 de março de 1998. Projeto de lei da mesa diretora altera a tabela 3, gratificação
da assessoria militar do anexo 3 da Lei Complementar 1056, de 26 de fevereiro de 2020, que estabelece a estrutura organizacional, político-administrativa da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Líder das matérias, senhor presidente. Das matérias a serem... Solicita ao senhor secretário que proceda a leitura das matérias a serem apreciadas. Requerimento, autores deputado Cirone Deiró e deputado Anderson, requer a mesa diretora nos termos regimentais pedido de realização de sessão solene para o dia 23 de março de 2020, às 15 horas, no plenário da Casa de Leis, em alusão ao Dia Internacional do Síndrome de Down. Em discussão e votação, requerimento de autoria do deputado, dos deputados Cirone Deiró e Anderson Pereira. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os deputados favoráveis permanecem como se encontram, os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento, vai expediente. Próxima matéria, senhor secretário. Requerimento do deputado Adelino Falador requer audiência pública no dia 23 de março de 2020, às 9 horas, no auditório Misael Gomes da Silva, para discutir a AGERO, com a AGERO, a Lei 4.591 de 2019. Em discussão única e votação, requerimento de autoria do deputado Adelino Falador. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os deputados favoráveis permanecem como se encontram, os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento e vai expediente. Próxima matéria, senhor secretário. Requerimento do deputado Neidson. Requer a mesa diretora o cancelamento da audiência pública do dia 12 às 9 horas para tratar sobre a reforma da Previdência dos servidores públicos do Estado de Rondônia. Em discussão única e votação, requerimento de autoria do deputado Dr. Neidson, do PMN. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os deputados favoráveis permanecem como se encontram, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento e vai expediente. Próxima matéria, secretário. Só agradecendo ao deputado Neidson, né? Uma conversa entre eu, o deputado Anderson e o deputado Neidson, nós entendemos que poderia ser adiada essa audiência, haja visto que a gente tem, a pedido inclusive das categorias, para a gente aguardar a chegada do projeto a esta casa, e a gente está prevendo para que seja uma audiência pública com as três autorias para o dia previsto entre o dia 9 e dia 15 do próximo, aliás, deste mês, né? Próximo mês, aliás, tá bom? Obrigado ao deputado Neidson, então, por entender a nossa demanda. Requerimento do deputado Eider Brasil. O parlamentar subscreve, na forma regimental, requer a retirada de tramitação e o arquivamento do projeto de lei ordinária número 420/2020, que proíbe revista íntima nos visitantes dos estabelecimentos prisionais do Estado de Rondônia. Em discussão e votação única, requerimento de autoria do deputado Eider Brasil, do PSL. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Os deputados favoráveis permanecem como se encontram, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento e vai ao expediente. Eu quero só registrar aqui a presença dos vereadores Zonga e o Adão Salvático, lá da Câmara Municipal de Espigão do Oeste. Também a senhora vereadora
Sayara Toledo, da Câmara Municipal de Espigão do Oeste. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade, sintam-se em casa. Presidente, só para registrar, são vereadores lá da nossa região, vereadores aí ligados ao deputado Cirone, tá? Fica tranquilo. Obrigado pela presença, nobres vereadores. Já avisou, deputado. Requerimento do deputado Anderson Pereira requer a apresentação do voto de pesar aos familiares da senhora Maria Lirete, falecida no dia 18 de fevereiro de 2020, no município de Porto Velho, mãe do secretário-geral do Sindicato de Servidores do DETRAN. OBID. Em discussão, única votação, requerimento de autoria do deputado Anderson Pereira do PROS. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento e vai expediente. Próxima matéria, senhor secretário. Requerimento do deputado Anderson Pereira. Não falei que ele chegou nervoso, Anderson? Nervoso. Nobre deputado Anderson Pereira requer voto de louvor para as personalidades que contribuíram em favor das pessoas com síndrome de Down no estado de Rondônia, em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down, Trissomia 21, comemorado anualmente no dia 21 de março, com o tema Nós Decidimos, definido para acompanhar o ano corrente. Em discussão única e votação, requerimento do nobre deputado Anderson Pereira do PROS. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento e vai ao expediente. Próxima matéria, senhor secretário. Senhor presidente, primeiro veto a ser apreciado é o veto parcial número 011. Só checar aqui que nós precisamos de... Temos suficiente? Mínimo 13 precisamos presente essa casa. 7, 10. Nós estamos exatamente em 13. Vamos verificar quórum? Vamos Não, verificação de quórum? nós estamos em 13. Tem que ter. Veto. Tem que ter. Então vamos fazer a verificação de código. De qualquer forma, os 13 que estão aqui registrando já vai poder. Então, Por favor, mantenham-se aqui. abre-se o painel. Vamos documentar para não queimar os vetos. Verificação de quórum. É importante que os deputados se mantenham presentes ou venham para o plenário, porque vetos, um voto, fazendo conta justa, periga um voto só perdeu. Presidente, a eu votação. gostaria também, após a votação dos vetos, a gente fazer uma extraordinária para votar a PEC da Polícia Penal, que já se encontra ali. A gente solicitou hoje da mesa, através do presidente Laércio Gomes, e foi concedido o nosso pedido. Aí eu pediria dos parlamentares também que a gente precisa de 16 votos, que permanecesse no plenário para que a gente pudesse votar. Para com isso, velhinho. O quê? Não está lá, não está lá. Já temos suficiente, então passemos à votação. A matéria, senhor secretário, pode mandar ver. Veto parcial ao projeto de lei número 011/2019. Veto parcial ao projeto de lei número 254, de autoria do Poder Executivo, que dá outra redação aos artigos 4º, 7º e 7º da Lei 3.945, de 12 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o Conselho Estadual de Política Ambiental e dá outras providências. A matéria encontra-se sem parecer. É uma matéria do Poder Executivo. Eu solicito ao nobre deputado Adelino Folador, presidente da CCJ, que dê o parecer pelas comissões pertinentes.
Veto parcial 011/2019, mensagem 200, parcial, 255. Só para dizer que houve já uma negociação lá na Casa Civil e com certeza nós temos que manter, temos que derrubar o veto. Já houve uma conversação. O veto parcial do projeto de lei 254/2019, de autoria do Poder Executivo, que dá nova redação ao artigo 4º da lei, e 7º da Lei 3.947, de 12 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o Conselho Estadual de Política Ambiental e da outras providências. Houve uma alteração, porque já tivemos conversando lá no Estado do Brasil. O deputado Lazinho pode até dar mais informações, mas já houve um consenso por parte do governo do Estado. Então, somos pela rejeição do veto, senhor presidente. Discutir. O parecer do relator é pela rejeição do veto. Em discussão, o parecer emitido pelo excelentíssimo senhor deputado Adelino Folador. Senhor presidente, só para esclarecer, por enquanto, na verdade. é só o veto. Só o parecer. Só o parecer. Encerrada a discussão, os deputados favoráveis ao parecer permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Está aprovado o parecer. Agora, em discussão, ao veto, deputado Lazinho da FETAC. Só esclarecendo, essa emenda, à época, nós aqui, inclusive a Casa discutiu bastante isso, que o governo havia tirado todas as organizações da composição do Conselho Estadual de Meio Ambiente. E aí eram muitas entidades, muitos órgãos, e nós estivemos então com o secretário de Estado, o senhor Elias, e prontamente ele entendeu que haveria necessidade então de aglomerar essas 3 entidades que foram propostas. E aí nós propusemos, e agora eu acho que houve um mal entendido lá no próprio governo, ou o governo, ou a assessoria jurídica também não entendeu e vetou a emenda que nós tínhamos acordado. Então, não está mudando nada, a não ser incluindo as entidades 3 entidades, na realidade, para compor o quadro de 3 organizações governamentais, que seria a paridade no Conselho. É por isso que eu solicito, então, a derrubada do veto. Então, vamos à votação. O painel está aberto, voto nominal. Para manter o veto, vota sim, e para derrubada do veto, vote não. Ao veto 060/2019, autoria do Poder Executivo, mensagem 274. Pelo veto total do projeto número 284, de autoria do deputado Lebrão, que prioriza instalações de painéis fotovoltaicos de geração de energia elétrica na lâmina d'água dos reservatórios de centrais elétricas em rios estaduais e da outras providências no âmbito do Estado. Esse projeto, ele está autorizado a fazer isso, Lebrão? Por favor. Nós aprovamos esse projeto aqui na Assembleia. O interesse desse projeto aí é aproveitar as lâminas d'água que nós já temos nas nossas grandes hidrelétricas que foram construídas aqui no estado de Rondônia, como, por exemplo, a de Samuel, de maneira arcaica, primitiva, já não se faz mais hidrelétrica daquela maneira, que ocupa um grande espaço de terra para poder ser inundada, né? E aí gerar energia através de energia hidráulica. Então, poderia aproveitar esse espaço e colocar também até as próprias hidrelétricas a fotovoltaica, que é uma energia sustentável, limpa e que é a energia do futuro. Não sei por que foi vetado, se tem alguma coisa aí que se torne inconstitucional, gostaria que fosse lido, né? Mas eu deixo aí a critério dos pares aí para que tomem as decisões e votem da maneira que achar. Vamos questão de ordem, presidente. A discussão do parecer, porque nós não votamos o parecer ainda. O parecer emitido pelo nobre deputado Anderson Pereira, os deputados favoráveis permanecem como se encontram, os contrários se manifestam. Está aprovado o parecer. Agora nós vamos à votação, discussão e votação única do veto total 060/2019. Para derrubada do veto,
vote não. E Eu gostaria de encaminhar o voto não, para derrubada do veto. para derrubar o veto, vota não. E para manter o veto, vota sim. Lembrando que não traz custo nenhum, é apenas autoriza. Mas é aquela história do autorizativo, que é inconstitucional, que é uma decisão do STF. É que a estrada de energia elétrica é de competência da União, nós sabemos. Por isso que a Procuradoria, o parecer da Procuradoria foi pelo veto total. Inclusive, Questão agora, de ordem. o secretário da Pesca teve fez uma medida provisória mandando para usar para a piscicultura. Vai regulamentar isso nacional em todas as hidrelétricas e já tem esse projeto, inclusive foi discutido agora recentemente, semana passada lá em Brasília, para regulamentar para todo mundo usar. Eu acho que isso é muito importante. Questão de ordem. Eu ouvi aqui o líder do governo falando, na verdade esse projeto vem regulamentar, autorizar para que possa ser usado. Então, se no futuro o governo federal entender da necessidade de utilizar, ele vai ter que fazer um pedido para essa casa. Então, nós autorizando, ele automaticamente já terá essa autorização para utilizar esse espaço. Eu acredito que seja isso, né? Mas na verdade o corpo do projeto ele não é autorizativo, ele diz que prioriza a instalação disso. Eu não vejo como... Se tiver uma legislação federal... Não, mas entre uma área utilizada e uma inutilizada, como esses espelhos de água, lógico que a prioridade seja o espelho de água. Né? A legislação federal, se tiver uma legislação, ela se sobrepõe ao nosso projeto. O problema é que a pessoa pode ter um outro projeto a vigorar a federal e deixa de vigorar. Como não tem lei federal, podemos legislar, eu acho. Mas a partir do momento que tiver uma... Para manter o veto, vote sim. Para derrubar o veto, vote não. Lebrão. Eu acho pouco importante, pouco efetividade. Só priorizar. E o custo disso também, para fazer Mas se o cara quiser, por exemplo, usar para outra coisa, para fazer... Não. Encaminhamento do Lebrão, não. Se amanhã depois o governo federal fizer uma legislação lá de cima, deixa de existir a nossa, que prioriza. Como não tem legislação, nós podemos... Com 16 votos contrários, está derrubado o veto 060/2019 e vai ao expediente. Próxima matéria, senhor secretário. Mensagem do Poder Executivo, veto total número 061/2019. Veto total ao projeto de lei 214/19, de autoria do deputado Anderson Pereira, que concede prioridade no atendimento aos usuários portadores de diabetes nos casos da realização de um exame médico em jejum total. O veto está sem parecer. Veto está sem parecer. Poder Executivo, mensagem do Poder Executivo 275, veto total ao projeto de lei de autoria do deputado Anderson Pereira, que concede prioridade no atendimento ao usuário de portadores de diabetes nos casos de realização de exames médicos em jejum total. O veto, o encaminhamento está sem parecer. Por favor, deputado Adelino Folador, para emitir o parecer. Complicado. Invasão. Já conversei com o deputado Anderson, que é o autor. Ele está pedindo pela manutenção do veto, em função que o próprio governo depois já se comprometeu de mandar um projeto nesse sentido. Então, somos de parecer pela manutenção do veto a pedido do autor. Muito bem, deputado. O projeto, quando é inconstitucional, a melhor forma é negociar para vir um já com constitucionalidade. Então, o parecer ao projeto em discussão, o parecer emitido pelo excelentíssimo deputado Anderson Pereira. Para discutir, só para esclarecer. Parecer. Ele falou discutir, eu já... O parecer. Está encerrada a votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Está aprovado o parecer.
Agora, em discussão e votação única, o veto total número 061/2019, mensagem 275 do Poder Executivo, veto total ao projeto de lei número 214/2019, de autoria do deputado Anderson Pereira, que concede prioridade ao atendimento aos usuários portadores de diabetes nos casos de realização de exames médicos em jejum total. Para discutir, deputado Anderson Pereira, autor do projeto. Presidente, só para esclarecer, esse projeto visava prioridade para pacientes com diabetes, nos ambulatórios, hospitais. Em conversa com a CESAL, eles têm dificuldade ainda de cumprir essa lei. Então, o secretário nos informou que vai apresentar uma proposta que vai vir para essa casa para melhorar esse atendimento, mas é um projeto interessante. E aí, tendo em vista esse diálogo, nesse sentido, a gente opta pela manutenção do veto. Manutenção do veto, E vamos aguardar que o governo envie o projeto vote sim pela derrubada do veto, vote não. Quero parabenizar o deputado Anderson, que é um projeto muito importante. Espero que o governo do estado de fato encaminhe, porque de fato quem está em jejum, quem está aguardando aí, sofre muito, mas parabenizar o deputado pela iniciativa. Temos 10 votos pela manutenção do veto, 13 votos. Com 13 votos, sim, está mantido o veto 061/2019 e vai ao expediente. Próxima matéria, senhor secretário. Primeiramente, eu queria agradecer os deputados. A gente solicitou a inclusão da PEC da Polícia Penal, que regulamenta aqui no Estado a nossa Polícia Penal, e eu quero agradecer os deputados que se encontram na casa até agora, o deputado Johnny, o pastor Alex Silva, que inclusive eles têm uma agenda na Casa Civil, e eles permaneceram aqui para nos ajudar, deputados Edson, deputado Luizinho, todos os deputados, deputado Fúria, o deputado líder do governo ali, o Eider Brasil. Então, são duas votações, não há mais matérias votar essa, a sessão para votar novamente. São duas. Só para registrar meu voto que não apareceu no painel ali, ó. Pode registrar. Não há mais matérias, encerrada a ordem do dia, passamos às comunicações de liderança, não há oradores inscritos, passamos às comunicações parlamentares, também não há oradores inscritos, nada mais havendo a tratar, invocando a presença de Deus, e antes de encerrar a presente sessão, convoco sessão extraordinária para em seguida, a fim de apreciarmos as seguintes matérias. Vem aqui. Proposta de emenda constitucional 05/2019, de autoria do deputado Anderson Pereira, que acrescenta o inciso 4º no artigo 143 e altera o capítulo do artigo 144 da Constituição do Estado de Rondônia. Projeto de lei complementar 064 de 2020 da mesa diretora, que altera a tabela de gratificações militar no anexo 3 da lei complementar 1056 de 26 de fevereiro de 2020, estabelece estrutura organizacional, política administrativa da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Está encerrada a sessão.